E aí, tudo bom? Nesses dias, o Senhor tem falado muito comigo, com a minha esposa, dentro da nossa casa, e eu queria compartilhar algo contigo, que veio de uma reflexão de agora há pouco. Quando a gente está em momentos de crise, nós sempre tendemos a ser mais essencialistas, ou seja, a gente sempre tende a focar nas coisas que são principais. Então, se tem uma empresa, está num momento de crise financeira, você vai reduzir custos, né? Você vai reduzir o máximo que você pode para poder manter aquela empresa de pé, né? Se a gente tem um problema dentro da nossa casa, a gente vai sempre focar nas coisas que são prioritárias. E essa é uma reflexão que eu trago para nós nesse momento de crise, sabe? Nós precisamos nos preocupar com as coisas que mais importam. Muitas vezes a gente fica tão na correria do dia a dia, tanta coisa para fazer, tão ansiosos, trabalhando o dia inteiro, acorda cedo, dorme tarde, sempre na função, na função, na função. E aí quando a gente tem que, né, slow down, tem que parar tudo, a gente tem que tipo ficar quieto dentro das nossas casas em quarentena. Às vezes a gente fica até meio perdido, a gente não sabe nem o que fazer. E eu quero te motivar a isso. Faça aquilo que é essencial, aquilo que é prioritário na sua vida. Se preocupe com a sua família, se preocupe com as coisas que você tem que fazer dentro do seu lar, mas principalmente se preocupe com as coisas do Senhor. Se você ler o Lucas capítulo 10, você vai ver Jesus indo até a casa de Maria e Marta. E esse texto eu gosto demais. E o que acontece? Marta está lá, Maria está lá, Jesus se assenta, Maria vai para os pés de Jesus para escutar o que ele tinha para falar. Marta começa a trabalhar. Aí Marta olha para Maria sentada ali aos pés de Jesus, vira para Jesus e fala: Senhor, não te importas que a minha irmã fique aí sentada aos seus pés enquanto eu estou trabalhando? Manda ela vir me ajudar. Aí o que ela estava esperando que Jesus virasse para ela e falasse, né? Marta, realmente, eu vou mandar. Maria, levanta daí e vai ajudar sua irmã. O que Jesus respondeu? Não foi nada disso. Jesus virou para Marta e falou: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitos afazeres, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Ou o salmista, no Salmo 27, quando ele fala: uma coisa pedi ao Senhor, e essa eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha só, essas pessoas, quando elas tinham que escolher entre uma coisa, elas escolheram a coisa certa, elas escolheram o Senhor. Davi queria estar na presença do Senhor todos os dias da vida dele. Maria, diante da presença de Jesus, o que ela fez? Ela se prostrou aos pés de Jesus para escutar o que Jesus tinha a dizer. E é isso que eu quero dizer para vocês. Busquem ouvir aquilo que Deus quer dizer para vocês nesses dias. Talvez esse tempo para nós, principalmente se você é cristão, se você é igreja, principalmente para nós, é um tempo para a gente escutar a voz de Deus, é um tempo para a gente, né, abaixar o volume de todas as outras coisas, escutar a voz que Deus tem para nós, né, abaixar o volume da nossa agitação, dos nossos ministérios, dos nossos afazeres, das nossas atividades, e começar a escutar a voz de Deus. E aí eu já dou uma dica: se preocupe em ouvir a voz de Deus. Existem muitas vozes falando nos nossos dias. Vozes da política, vozes da mídia, diversas vozes, até vozes espirituais, religiosas, e eu também sou uma voz, mas eu quero fazer com que você escute qual é a voz mais importante, que é a voz de Deus. Busque ouvir qual é a voz do Senhor. E sabe qual é a palavra, quando eu estava meditando sobre isso, que veio no meu coração, e é com isso que eu quero falar principalmente aqui? Quando você vai ler a Bíblia, você conhece um pouco da história de Israel, você vê que acabou o período monárquico de Israel, os reinos foram divididos, os povos, os reinos acabaram, houve o cativeiro. E aí o que aconteceu? Jerusalém foi toda destruída, foi toda devastada. E aí o Senhor levantou alguns homens para começar a restaurar novamente Jerusalém. E ele começou por um cara chamado Esdras, está lá no livro de Esdras. Depois veio Neemias para continuar a construção daquilo que Esdras começou. Só que olha que interessante. Neemias foi chamado para reconstruir os muros da cidade.
Só que Neemias veio depois. Se você fosse pensar, nossa, eu vou voltar para minha cidade, eu sei que tem pessoas perigosas ao redor e eu vou reconstruir minha cidade, qual seria a primeira coisa que você faria? Racionalmente, muito provavelmente os muros, para proteger, porque aí depois que você está protegido, você ia e reconstruía todas as outras coisas. O que eles fizeram? Se você for ler o livro de Esdras, você vai perceber o que eles fizeram em primeiro lugar. E a primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar. Depois que eles reconstruíram o altar e ofereceram sacrifícios, adoraram a Deus, aí sim eles reconstruíram o templo. E aí depois de reconstruir o templo, algum tempo depois veio Neemias para reconstruir os muros da cidade. Sabe o que isso fala para mim? Sabe o que isso fala para você? Prioridades. Nesse tempo de crise, nós precisamos definir quais são as prioridades. E algo que eu sinto no meu coração, compartilhei aqui dentro de casa, nós cremos nisso, é tempo da igreja reconstruir os seus altares. Nós não podemos estar juntos hoje como templo físico, estar junto com os irmãos, abraçando, tendo a comunhão juntos, mas é tempo de reconstruir os nossos altares. O que é o altar? A nossa vida com Deus, a nossa vida pessoal e individual com Deus. Quando os nossos altares forem reconstruídos, aí sim nós poderemos nos voltar para o templo mais uma vez. E a gente vai voltar para o templo com muito mais fogo de Deus, com muito mais presença de Deus, com muito mais fé, com muito mais poder do Senhor sobre as nossas vidas. E aí sim, vão vir todas as outras coisas, aí o muro pode ser reconstruído. Mas a primeira coisa que nós precisamos restaurar são os nossos altares diante do Senhor. A Bíblia diz em Levítico capítulo 6, e o fogo do altar não deverá ser apagado. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deverá ser apagado. Você deve manter a chama acesa do seu altar. Aproveite esse tempo que você está na sua casa, aproveite esse tempo que você está aí de quarentena e busque a Deus. Comece a desenvolver hábitos que você não tinha. Volte a ler a tua Bíblia, volte a orar, volte a jejuar, faça propósitos com Deus. É tempo da igreja se levantar e restaurar os seus altares, porque aí depois, quando a gente voltar para o templo, os templos já vão ser restaurados automaticamente, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós queremos ver essas coisas acontecendo, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é restaurar os nossos altares. A crise vem para que nós possamos reavaliar as nossas prioridades. Nós cantamos que Deus é o maior, que Ele é nosso amor maior, mas agora é tempo de nós colocarmos isso em prática, igreja. Se você está me ouvindo isso, dobre os seus joelhos, busque a Deus, volte a ler a tua Bíblia, se abra para aquilo que Deus tem para você, porque os campos estão brancos, as pessoas estão procurando o Senhor, mas onde estão as vozes para anunciarem as boas novas? Irmão, sabe por que nós temos esperança no meio desse coronavírus? Sabe por que nós mantemos a alegria no meio desse coronavírus? Porque nós sabemos que um dia, quando Jesus Cristo voltar, nós viveremos num novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais coronavírus, não vai ter mais dengue, não vai ter mais AIDS, não vai ter mais câncer, não vai ter nada disso. É por isso que nós mantemos a nossa esperança ativa, viva e eficaz, porque nós sabemos que virá um dia onde tudo isso só vai ser lembrança. E talvez nem lembrança vai ser, porque vai ser tão maravilhoso aquilo que a gente vai viver na eternidade com Jesus, que isso não vai significar nada para nós. Mas antes de pensar naquilo que nós vamos viver quando Jesus voltar, nós precisamos pensar naquilo que nós vamos viver hoje. Nós precisamos restaurar os nossos altares. Essa é a palavra de hoje para você. Restaure o seu altar. Volte à prática das primeiras obras. Não seja frio nem morno. Seja quente no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o Senhor possa falar contigo poderosamente, que nós não sejamos como a igreja de Laodiceia, que é morna, que nós não sejamos como a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor, que seja tempo de voltar à prática das primeiras obras, que seja tempo de restaurar os nossos altares, no nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, valeu!